Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! E com a alegria de sempre, a gente começa mais uma incrível jornada pelo mundo do agronegócio. Preparados? Então confira os assuntos de hoje. Uma mandioca perfeita para a produção de farinha. Porta-enxerto ajuda na produção de berinjela. É tempo de pêssego, ô delícia! Mini cabras são bonitinhas e muito úteis também. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Hoje eu quero te pedir uma ajuda para divulgar o nosso canal. Além do joinha e do comentário, copie o link do vídeo e mande para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. E aí, podemos contar com você? Então, muito obrigada de coração! O brasileiro ama farinha. E para ter uma boa farinha, é claro, precisa ter primeiro uma boa mandioca. Com a variedade certa e boas práticas de cultivo, dá para obter um produto realmente diferenciado. Com uma vida toda dedicada à agricultura, quando mais jovem, seu Benedito trabalhava com alguns tipos de cereais, como arroz, feijão e milho. Em 1980, ele decidiu investir e plantar mandioca voltada para a indústria, explorando o que esse mercado tem a oferecer. A mandioca de indústria é uma lavoura meio rústica, é uma lavoura que não tem época para colher, entendeu? E a de mesa já tem a época certa, porque se passar da época ela não cozinha mais, entendeu? E as vendas dela são pequenas, não são que nem a de indústria. Como que é esse processo desde a produção dessa mandioca de variedades de indústria até chegar exatamente nesse ponto de colheita? A gente tem que mantê-la sempre no limpo, tem que fazer as aplicações de adubação. Às vezes parece alguma praga, tem que usar inseticida, herbicida para matar as ervas daninhas. Ela é uma lavoura meio rústica, uma lavoura cara, sabe? Ela fica muito cara para a gente. E a colheita dela é de 12 meses até 2 anos. Não tem, passando de 2 anos, ela pode apodrecer um pouco. Mas ela aguenta até 2 anos no chão. A gente tem uma roçadeira que engatada no trator, que trabalha sempre de ré ao trator. E também hoje temos roçadeira frontal, mas nós não tem ela. Então a gente passa a roçadeira para quebrar toda a rama, maniva que fala, né? E depois vem o outro trator atrás com fofiador. Encavalo em cima de 2 ruas, vai o fofiador por baixo para soltar ela do chão assim. E daí termina tudo manual. Não tem jeito, tem que terminar manual. Não, tem que terminar manual. Os carregamentos dela hoje está usando muito bag. A gente pica que fala é tirar ela dessa maniva, desse carcanhar que sobra aí. Então a gente separa ela e joga dentro do bag. Aí tem o guincho no trator que carrega. E uma parte ainda está manual, ainda joga manual assim no caminhão. Agora, quanto que o senhor tem plantado aqui? Qual que é a produção e a produtividade do senhor? A gente tem uma área de 100 alqueires arrendada. E a produção dela, estimativa, de 15 meses, são de 60 a 70 toneladas por alqueire. Nas vendas para a indústria, o período do ano influencia no peso da mandioca e, por consequência, no valor recebido. A época da seca, que se diz ali maio até agosto, ela dá mais renda, porque ela está mais seca. E depois dali para frente começa a vegetação, ela começa a brotar as ramas, formar mais rama, aí ela agoa. Aí ela dá menos renda na indústria. Essa é uma seca? Essa é uma seca. Tá vendo? Está enxutinha, não tem água, nada. Aqui daqui 3 meses, por exemplo, ela está aguada. Aí ela amarela por dentro aqui por causa da água. Aí ela dá menos renda na indústria. Hoje, vamos dizer assim que vai 3 kg, 2,80 kg fazer 1 kg de farinha. Transformar 1 kg de farinha. E ela nas águas vai 3,5 kg a 4 kg para fazer 1 kg de farinha.
Da farinha consumida em casa até a indústria petrolífera, a mandioca é muito versátil e sua produção pode ter até 650 finalidades. A mandioca, digamos assim, é uma planta fabulosa. A FAO já tinha caracterizado a mandioca como commodity do século XXI, porque é uma planta que tem diversos tipos de uso, desde a parte alimentar até a parte industrial. Nessa parte de uso industrial, a gente pode utilizar ela como fécula, para enchimento de embutidos, para fazer constituição de carnes, para fazer a parte de sorvetes, a parte de edulcorantes, a parte de doces como ingrediente principal, né, o xarope de glucose. Aí nós temos ainda outras atividades que podem utilizar a mandioca, como a parte de mineração, com floculação de minério, a parte de, digamos assim, diminuição de atrito em brocas de perfuração de petróleo, utilização na indústria têxtil. Então é uma gama infinita de usos, mais de 600 produtos podem ser utilizados a fécula de mandioca em si. Não só a farinha, a fécula e a mandioca de comer. Então compõe uma estrutura muito forte, muito presente na população brasileira, nativa ou mesmo nas pequenas populações, nas atividades rurais. Está distribuído pelo Brasil inteiro. Nós temos mais de 1.800.000 hectares plantados de mandioca, difundidos pelo Brasil. E é um produto base da alimentação da população, digamos assim. Beltrán, em relação às pesquisas, né, que vocês do IAC têm desenvolvido, e que pé estão hoje para as variedades de mesa e também de indústria? O Instituto Agronômico é um instituto centenário, né? Recentemente ele fez 137 anos, e tem um programa de pesquisa em mandioca muito sólido, muito consolidado, que nós temos variedades distribuídas praticamente pelo Brasil inteiro. São variedades que dão renda aos produtores rurais, e o trabalho nosso começou em 1935 com a coleção genética, depois foi estruturado para fazer os cruzamentos para mesa, que é um segmento muito mais delicado, e para a indústria, que é um segmento mais de agricultura. Então mesa nós podemos identificar como horticultura, e a parte de indústria, a parte de agricultura extensiva. Como a gente pode ver aqui, são áreas grandes e que são mais, digamos assim, que não tem muito ajuste fino, né? Porque a mandioca de mesa ela tem que cozinhar, a de indústria tem que ter amido, ou fécula, né? Tem que ter renda na indústria. Então esse programa de melhoramento nós íamos fazendo essas variedades. Uma variedade de mandioca hoje, para a gente ter ela sendo utilizada pelo agricultor em média de 12 a 15 anos. Nós vimos anteriormente materiais que nós estamos testando aqui nessa região, que nós estamos em Santa Maria da Serra, que é muito importante para nós, fazer esses testes regionais. E ela foi feito cruzamento em 2012, em 2024 nós estamos finalizando ela a campo. Então esse programa consolidado, ele gera variedades que são inovações, né? Os produtores adotarem para ter mais renda no campo. É isso o nosso propósito. Daí nós pensamos com 15 anos de antecedência, para ter uma ideia do que pode acontecer lá na frente, né? Essas alterações estão tendo climáticas e tudo mais, nós estamos já pensando como nós vamos estar trabalhando, como nós vamos estar direcionando para ter o menos problema possível na área do campo. Nesse período de 10, 12, 15 anos, para uma área de tecnologia, por exemplo, muda-se o mundo em 10 anos, Sim. né? No melhoramento genético atrelado à tecnologia que vocês utilizam nas pesquisas, nesse desenvolvimento de cultivares, como vocês fazem para ir atualizando conforme os anos vão passando e as tecnologias vão se atualizando? Olha, nessas variedades de propagação vegetativa de raízes, que eu disse para você anteriormente, mandioca, batata e batata doce, nós fazemos melhoramento convencional. Nós não fazemos alteração genética induzida, né? Nós não fazemos nenhum outro tipo de modificação. Nós simplesmente trabalhamos melhoramento genético convencional, ou seja, planeja-se o cruzamento entre os pais, o genitor masculino e feminino, obtém-se a semente verdadeira, e a partir de semente verdadeira a gente obtém um volume grande. Por exemplo, mandioca, uma variedade sai por volta de 70 mil sementes, 80 mil,
e uma variedade de batata, por exemplo, sai a partir de 1 milhão de sementes verdadeiras. Então nós trabalhamos um volume muito grande de sementes e para chegar no material. E aí esse material, a partir da semente verdadeira, nós fazemos um direcionamento, uma pressão de seleção até chegar numa variedade que seja produtiva, resistente às doenças, né, tolerante às pragas, para a indústria que tenha muita matéria seca para dar um rendimento industrial e para a mesa que cozinhe bem, no caso da mesa, além de todos esses anteriores, cozinhe bem e que tenha baixo teor de ácido cianídrico. Além do desenvolvimento das variedades, os produtores de mandioca também contam com a extensão rural. E hoje esse auxílio se volta bastante para as boas práticas de conservação do solo. Nós temos hoje uma cultura que ela é baixa em termos aí de potencial para evitar a erosão, evitar a degradação do solo, pela parte fisiológica da planta, né? Sistema radicular, sistema aéreo. Uma determinada época do ano ela derruba as folhas, né? E isso interfere aí nas práticas de conservação do solo. Então a gente sempre foi questionado o que poderia ser feito aí para melhorar a conservação do solo, mesmo na cultura de mandioca. E se a gente levar em consideração essa cultura específica, ela é plantada hoje em áreas marginais, né? Áreas que não foram ocupadas pelas grandes commodities, como a soja, a cana-de-açúcar ou até mesmo o eucalipto. Essas áreas mais marginais, elas têm baixa fertilidade natural do solo, topografia mais ondulada, às vezes até terrenos bem acidentados, né? O que contribui também para uma pior conservação do solo. O trabalho nosso é voltado justamente para essa questão, implementar práticas aí que possam melhorar a produtividade da planta, sem, no intuito, degradar essas áreas aí que estão sendo realizado o plantio. Agora, Gustavo, esse trabalho que a gente acompanha dos produtores ligados às agroindústrias como essa, é valor agregado para o produtor também, não só para a agroindústria, claro que vai vender o produto final, mas para o produtor também é uma parceria que dá certo, não? Sim, hoje eles têm umas parcerias aqui com as indústrias, é bem interessante, mas ao mesmo tempo eles acabam às vezes ficando na mão dessas agroindústrias, né? Uma vez que eles dependem delas para comprar os insumos, e aí na hora de fazer a venda eles acabam ficando na mão delas. Mas se fosse pensar por outro lado, alguns não têm acesso a crédito, não conseguem o recurso para iniciar a cultura, mesmo para manter o trato cultural. E essas agroindústrias permitem que eles financiem esse plantio, essa condução da lavoura, né? A CAT tem trabalhado também na questão de implementar aqui o plantio direto nessas áreas de mandioca, né? Nós estamos aí para começar esse ano um cultivo mínimo, e que talvez a gente consiga já modificar a realidade do produtor de mandioca aqui da região. Sabe aquela mandioca industrial do seu Benedito que a gente estava acompanhando? Pois então, literalmente ela é essa aqui. É aqui na indústria que ela se transforma em farinha. O início do processo é lavando a raiz, né? Vai lavando a raiz, aí tem uma esteira de escolha, se tiver mais alguma coisa que o lavador não tirou, de calcanhar ou impurezas, aí ela é picada, a mandioca é picada, e ela vai para o moinho, desse moinho ela vira uma massa, né? Vira uma massa, e da massa ela vai para o filtro prensa, onde extrai a água vegetal, posteriormente para os fornos, né? Ela sai do filtro prensa em torno de uma umidade em torno de 40%, e nos fornos tira aí a umidade que chega até a 8%, de 8% a 10%. E aí o produto já está acabado, como vocês podem ver ao lado. Como você enxerga essa relação da indústria
com os produtores? Esse relacionamento que um acaba ajudando o outro para chegar nesse produto final. Lá na cadeia, o relacionamento nosso, estreito, é muito importante para a cadeia ir aumentando, haja visto que na região nossa a cana predomina, né? Então, o estreitamento do relacionamento é muito importante para o desenvolvimento da cadeia no município de Santa Maria da Serra. Quanto de farinha vocês produzem aqui por dia? A produção nossa varia, depende do que está fazendo, mas de 20 a 23 toneladas dia. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Natália Pesel da Silva, Sônia Hanaki, Rui Carlos Castalski, Elias Miranda, Helenice Pires, Vilmar Campos, Adeilson Souza, Elevir Marinho Vieira, Gilvanete Paduan, Alex Cidreira, Sérgio Kobashikawa, Hamilton Santos, Wilson Cavalcante, Darley Alves Oliveira, Zefinha Santos, Ana Souza, Claudenir Marciano, Jefferson Gete, Adailton Rosalino e Reinildo Soares Araújo. E não deixem de mandar suas mensagens, é muito importante pra gente. As mini cabras são lindas, mas não é só para pet que elas servem não. Sabendo criar, dá até para produzir leite e queijo com elas. Com um pequeno porte, as mini cabras são ótimas opções para pets e também excelentes produtoras de leite e reprodutoras. Thaís, então aqui é onde tudo começa, né? Onde tudo começa. Quais são os cuidados que vocês precisam ter aqui diariamente nessa parte da ordenha? Fundamentalmente, a ordenha tem a ver com higiene, limpeza. É fundamental que a sala de ordenha esteja bem higienizada, o teto do animal, o material que vai ser usado. Então, eu acho que o principal, alimentação, genética e tal, mas a limpeza, sem limpeza não acontece. E no momento, quantos estão produzindo leite? Agora, nós estamos com 7 animais na ordenha, mas como nós estamos no meio do período de nascimentos, daqui a um mês, mais ou menos, eu creio que a gente vai ter umas 15, 16 cabrinhas na ordenha. E quanto que rende mais ou menos aí em leite? Olha, a média diária por cabeça, vamos falar que é 1 litro. Nós temos hoje fêmeas de 2 litros, temos fêmeas de 800 ml. Na verdade, a gente vem buscando esses resultados. Eu creio que esse ano ainda não sei te responder, mas lembrando que a gente faz apenas uma ordenha, que é a da manhã. A gente não faz 2 ordenhas. Elas produzem bastante leite, mas vocês têm que ter um cuidado para poder liberar leite para os filhotes também, né? Nós nunca fazemos apartação, a gente não põe filhote em mamadeira, elas têm que dar conta. Então, quando os filhotes têm 30 dias mais ou menos, a gente inicia, vai preparando a cabra, né? Tem cabras de primeira ordenha, então a gente não esgota, a gente mais maneja elas do que o esgotamento começa quando os filhotes estão com 60 dias. Aí a gente esgota, mas aí eles passam o dia com ela e mamam o restante do dia. Bom, Thaís, elas não são raças reconhecidas no Brasil, né? Como que surgem essas miniaturas? Então, cada um fala uma coisa. Eu acredito verdadeiramente que alguns dizem que vieram nas primeiras caravelas com os portugueses para o Brasil, mas quando a gente olha algumas delas, a gente consegue perceber semelhanças com as raças criadas no Brasil. Então eu penso que algumas, a origem realmente da mini cabra vem dos descartes de criatórios. Então a pessoa cria uma alpina e o animal ficou muito pequenininho, não serve, ele vende barato para algum vizinho e uma pessoa de menos posses acaba cruzando com outro animal pequeno. Penso que o início é assim. E, infelizmente, ainda não temos o reconhecimento no Brasil. E
Fora do Brasil, a gente tem 2 raças, é o anão nigeriano e o pigmeu africano, e um voltado para a produção de carne e outro para a produção leiteira. Na realidade, nos Estados Unidos, a produção leiteira das miniaturas é muito forte, são animais excepcionais. E no Brasil a gente não tem muito criador voltado para isso, que é a minha paixão. Se a gente pensa em animais de 20 quilos produzindo 2 litros de leite, é 10% do peso dele, é um número excepcional, né? São ótimas mães, são animais dóceis, são animais rústicos, prolíferos, precoces. Se a gente não cuidar, com 10 meses está nascendo o primeiro filhote. E longevos também. Eu estou com a Berenice, que eu te mostrei, né? Uma cabra de 10 anos, que teve trigêmeos o ano passado e esse ano com gêmeos. Agora é 1 parto por ano. Então é uma criação maravilhosa. E a gente não pode descartar a produção, porque isso é inato, não é que a gente está forçando. Elas produzem e sobra leite. Tem animais que, se a gente não ordenha, tem um colega, eu vou trocar uma cabrinha com ele agora, e falou: Thaís, não dou conta de ordenhar. E se não ordenhar, ela faz a mastite. Aqui, pela tradição de vocês, são 2 geralmente por matriz? 2 filhotes por matriz? 2 por matriz. É a nossa. Hoje, esse ano, nós tivemos 82% de partos de gêmeos. Nós tivemos 6 cabras com trigêmeos, sendo que 3 delas foram vendidas para clientes. O cliente está rindo de orelha a orelha, né? Porque nasceram trigêmeos. E este ano nós tivemos pela primeira vez um parto de quádruplos. E elas criam sozinhas. Interferia em um da Abigail, né? Ela está com trigêmeos, não está dando muito conta, eles estão maiores, mamam muito. Mas a maioria delas cria sozinha, sem a nossa interferência. E como vocês fazem o planejamento da monta aqui? A gente faz. Eu gostaria de dividir mais essa monta, porque realmente o período de maior de fazer a monta é o início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, e os partos começam a acontecer em junho, julho, né, que é o auge do inverno. Mas aí eu separo aqui hoje, o que eu levo em conta é a produção leiteira. Então eu pego os nossos 4 machos, a exceção é só um, é o Jericó, que é um animal tricolor, ele ajudou a colocar cor no rebanho. Filho de uma cabra boa, de leite, prolífera, mas hoje, quando eu faço o cruzamento, eu busco muito animais que tenham aptidão leiteira, machos que venham de fêmeas com aptidão leiteira e fêmeas que tenham essa aptidão leiteira. E a gestação dura quanto tempo, mais ou menos? 5 meses. 5 meses. 5 meses. O parto de gêmeos ou trigêmeos antecipa pouquinho, mas é questão de dias, nada de muito significativo. Eles ficam à vontade com a mãe. Então, o filhote nasceu. Pode ser uma cabra de 10 anos, como a Berenice. A gente vai nos 2 tetos ver se está tudo ok, se está saindo o colostro normalmente. Observamos, a gente fica muito presente para vê-los mamando. Então, normalmente, eles ficam à vontade, a gente não interfere. Percebemos, sai o leite, o filhote foi em busca do teto. Elas são muito boas mães. E nos primeiros 30 dias eles ficam com as mães 24 horas. As cabras com até 15 dias de parida, 20 dias de parida, vão cada uma para suas baias com seus filhotes para ficar mais tranquilo, para comer, para zelar do filhote, né? Quando dá 10 da manhã, mais ou menos, a gente abre as portas e aí todo mundo à vontade. E os filhotes só mamam ou também comem ração? Então, aos 30 dias, mais ou menos, às vezes pode ocorrer, com 5 dias você vê um filhote com uma folha na boca, mas é mais uma imitação. Assim como às vezes a gente vê um machinho de 20 dias tentando montar num outro animal. Isso é a simulação, são as brincadeiras simulando a vida adulta. Mas aos 30 dias eles começam a se alimentar normalmente no feno, no verde, no volumoso, né? E com 35, 40 dias eles começam a buscar o concentrado que fica à vontade para eles. E aí eles ficam com a mãe até o momento da separação ou da venda. Agora eu tenho muita dificuldade nisso, inclusive quando se eles vão ficar e se tornarem matrizes e reprodutores, eu não separo da mãe.
Eu deixo junto, eu não tenho coragem, porque é uma gritaria. A cabra tem uma relação parental forte, então é sempre difícil a apartação. Em que momento que os filhotes são vendidos? A partir dos 90 dias. A gente entra com a vacina. O protocolo vacinal para caprinos é aos 30 e aos 60 dias. Aqui nós fazemos a primeira dose aos 60 dias, a segunda dose aos 90 dias, a partir daí eles estão liberados. Antes disso eu não consigo. Não, a não ser que, por exemplo, uma cabra que não seja boa mãe, o filhote precisou de cuidados especiais, aí ele está na mamadeira, aí a gente faz a liberação. Senão, mesmo assim, eu já troquei filhote, eu tinha uma cabra que ia ser minha matriz, eu já tinha escolhido, e ela até tinha sido criada na mamadeira. A mãe morreu de picada de cobra. Nossa. Foi. E aí, essa cabrinha ia ficar e eu fiz uma venda, a cliente escolheu, era uma cabra pretinha. Quando eu peguei e desci, a mãe correu atrás de mim, a bebê gritando, a mãe chorando. Aí eu falei, não vou fazer isso. Peguei a minha futura matriz e entreguei no lugar, porque para mim é difícil isso, porque a gente... Enfim, respeita, não que eu tenha o afeto, falar, não posso vender, não tenho. Tem animais que a gente gosta mais e tudo, mas é o respeito nessa relação. Eu acho difícil falar, não, pronto, vou vender um negócio, um objeto, não consigo. Com uma média de 63 animais, a alimentação é feita com capim, feno, silagem de milho, ração e sal mineral. Qual o sistema que vocês adotaram aqui? Na verdade, eu não poderia dizer o confinamento pleno, porque elas não ficam trancadas. Nós temos piquetes, dentro de cada um dos piquetes a gente tem um espaço, um aprisco para elas se abrigarem de vento, frio, chuva e dormirem, um espaço coberto onde a gente coloca a ração. E essa porta desse aprisco fica aberta 24 horas por dia, eles entram e saem quando eles querem. Como em alguns locais, né, dos piquetes da área de lazer, vamos dizer, são menores, então a gente favorece com enriquecimento ambiental. A gente coloca mesa, pneu, para elas poderem brincar um pouquinho. Porém, nós não temos pasto à vontade e toda a alimentação é comprada. Você falou um pouquinho sobre a alimentação, mas a gente está vendo também que tem as folhas de bananeira, né? Conta pra gente que estratégia é essa. A banana acho que vai bem no Brasil inteiro. Ela produz fartamente aqui e ela tem uma ação vermicida. Ela é um vermífugo natural muito poderoso. Então, uma vez por semana a gente oferece para elas as folhas de bananeira, para todos os animais do rebanho. Além da alta produtividade, através da seleção e do melhoramento genético, o rebanho é bem colorido. Os machos têm um piquete onde ficam só os machos. Na época da monta, nós escolhemos a fêmea de acordo com critérios, ou cor, tamanho, aptidão leiteira, conformação. Aí a gente coloca as fêmeas que vão receber aquele macho juntas e fazemos a monta natural. Eles ficam juntos 2 meses, mais ou menos. E quantas cores vocês têm aqui? A cor é minha paixão, né? Nossa, é uma diversidade de cores muito grande. Esse foi um dos nossos grandes desafios, que foi colorir o rebanho nacional no Brasil. As miniaturas se restringiam a preto e branco, cinza. E a gente lutou muito para colocar o marrom, o tricolor, aí tem o café com leite, e hoje é uma diversidade enorme. É muito lindo, né? Para serem consideradas miniaturas, qual o tamanho e também o peso ideal? Como no Brasil nós não temos o reconhecimento da raça, então nós não temos um critério no Brasil estabelecido. Eu sigo os padrões americanos. Nos padrões americanos, até 60 centímetros eles consideram. Eu considero miniatura até 55 centímetros. O peso é difícil estabelecer medidas, mas eu tenho cabrinhas a partir de 17 quilos e as bem gordonas, como a marrom, 27, 26 quilos. Então vamos a um peso médio 23, uma altura média 46, 45. Com a procura bem diversificada, para a criação de mini-cabras é fundamental ter um ambiente adequado e acompanhamento veterinário.
Eu acho que precisa de um solário, um mínimo um quintal, uma área, vamos falar, vai para de 7 por 7, piso de terra para que eles não escorreguem, uma área fechada, eles precisam do aprisco, a cabra não gosta de vento, não gosta de frio, não gosta de chuva. Mais do que o meu cabelo, quando vai chover, elas me avisam bem antes, porque o meu cabelo arrepia, mas elas somem antes do meu cabelo arrepiar, elas sabem, elas não toleram. E também elas não gostam de dormir no chão. O ideal é ter, a gente faz ripados de madeira mais altos para que elas possam subir. E o que o comprador deve avaliar na hora de comprar? Eu acho que é fundamental conformação. Quando a gente fala em miniatura, qualquer miniatura, de qualquer coisa que seja, é uma miniatura, não é uma aberração. Quando a gente usa muita consanguinidade, que é uma prática comum nos rebanhos de miniatura, então você coloca pai com filha, com neta, você começa a produzir aberrações. Então ele não tem uma sincronia. Então você vê um cabeção e o corpo pequenininho, as pernas muito curtinhas, mas um corpo de tamanho como se fosse um nanismo, né? Então esses sinais são indesejáveis, isso não pode ocorrer. O animal tem que ter a conformação é fundamental. Ingressando na atividade por uma simples conveniência, não demorou muito para a produtora ter o coração conquistado pelos caprinos. Ninguém melhor para falar da produção, da qualidade dela, do que quem consome os próprios produtos, né? A gente é sempre suspeita, né? Mas realmente é totalmente diferente. Você consumir o leite, e eu tenho um luxo na vida que eu falo para todo mundo. Eu só tomo leite do dia. Leite do dia anterior serve não, que eu não gosto. E aqui nessa mesa farta, o que tem aqui que veio da produção? Tá. Graças a Deus, o hobby da minha irmã Andréa é queijos e pães. Então ela produz os nossos queijos. Hoje nós temos a coalhada fresca, o requeijão em pasta, né, de passar no pão, e o queijo fresco. E o leite, né? O leite de cabra, diferentemente do de vaca, ele pode ser congelado e utilizado para fazer o queijo posteriormente. Então, o leite de cabra, de vaca, precisa estar resfriado. Você não pode congelar, que depois você não consegue produzir. E o de cabra você pode manipular normalmente. Então, a gente conserva congelado. Tem momentos, por exemplo, agora a gente almeja chegar a 10 litros dia. É pouca coisa, mas é um leite que tem uma alta rentabilidade. A gente consegue, a Andréa ontem utilizou 3 litros e um pouquinho, 3 litros de leite e tirou esses 2 queijinhos. Então ele rende bastante. Então vocês pensam em aumentar a produção de leite e também pensam em vender os produtos futuramente? Não, definitivamente não. A gente brinca, somos velhotas já. Aliás, o Bill Gates já dizia, né, que é uma coisa bem feita, chame 2 velhotas, né? E a gente pretende sim diminuir a carga do trabalho e nos dedicarmos às nossas paixões. A minha é a criação das cabras e a Andréa a produção dos queijos e dos pães. Vai fazer outro curso agora, mas mais para consumo, para presentear familiares e amigos, mas comercializar chega, vamos aposentar. O preço de comercialização varia de acordo com a cor, linhagem e tamanho do animal. Acredito que hoje nós, do Mini Cabras Aroeira, a gente tem um produto muito diferente. Então a gente vem perseguindo há muitos anos colocar a cor e hoje a genética leiteira. O trabalho de genética demora muito, porque às vezes a gente tem que esperar. Eu mostrei algumas cabras que nasceram agora, eu vou ter que esperar a primeira aparição, a segunda aparição, para eu ver se o resultado aconteceu. Então, quando a gente disponibiliza os animais, eles são filhotes de cabras onde a gente vem há muitos anos. Eu sei quem é a avó, bisavó, tataravó, o avô, os cruzamentos que nós fizemos. Então, a gente tem garantias, enfim, a gente tem garantia, a gente tem um certificado daquilo que a gente está fazendo.
Então, eu acho que fica mais seguro para quem está adquirindo. O casalzinho hoje, na média de R$ 5.500. A gente considera a linhagem, se é uma linhagem leiteira ou não. Os tricolores hoje é uma procura muito grande. A gente vende para outros criadores, para quem quer fazer um melhoramento genético no rebanho, até porque nós temos um histórico de muitos anos. E então, quando o animal é pequeno, é tricolor e vem de linhagem leiteira, os valores sobem. Cores sólidas, um animal que não tem tanta beleza, não é um animal de uma boa genética leiteira, os valores podem ser um pouco abaixo disso. É lógico que a prática, ela traz a perfeição, né? Mas de imediato, assim, quando vocês começaram nesse ramo, o que vocês buscaram para poder se especializar, para poder aprender, desenvolver? Você sabe que uma das coisas mais difíceis foi achar animal. Não existem animais, né? Então, quando eu voltei a criar, e mesmo num primeiro momento, se eu chegasse em algum criador e falasse eu quero 3 fêmeas e um macho, não tinha disponível. Eu só poderia levar casais, muitas vezes só um casal, porque não haviam outros animais disponíveis. O preço era bem mais alto, embora eu sei, e a gente às vezes até fica meio avexado de falar valor, quando a gente pensa na alta genética. Eu convivo com criadores de alta genética, com um trabalho maravilhoso de 30 anos e que, para vender um casal nesse valor, é um casal diferenciado. Mas a gente está trabalhando com um produto que não existe no mercado. Então, recentemente, eu tive uma oferta para vender 3 cabras minhas leiteiras e se eu vendesse, eu não tinha onde buscar esses animais. Tanto que a gente está começando com um trabalho de mesclar, né, com um animal de grande porte, para tentar daqui uns 3, 4 anos melhorar. Então, convido todos os criadores de alta genética, compra um machinho, põe nas cabras para tentar diminuir o rebanho, e quem tem miniatura buscar essa seleção leiteira. Eu tenho falado com outros criadores para tentar uma permuta. Se tem um animal bom de leite, eu mando, pode escolher, quer um tricolor, agora mesmo eu vou fazer uma permuta com um amigo. Ele está com uma miniatura muito boa de leite. Eu falei, vem e escolhe o que você quer. Eu sempre falo, o Nordeste, Norte, no Brasil, em São Paulo, nós temos excelentes animais de alta genética, né, na caprinocultura convencional. Mas o Nordeste tem a tradição, Norte e Nordeste. E as universidades federais do Norte e Nordeste têm trabalhos fantásticos. Então, quando eu procuro na literatura, porque na internet a gente acha muita bobagem, inclusive sobre minicabra. Às vezes eu leio coisa e falo, meu Deus, quem que escreveu um artigo desse? Então, é a mesma, cabra normal, miniatura, é o mesmo animal, com as mesmas necessidades nutricionais, com todas as mesmas, mesmo protocolo vacinal, doenças, a mesma coisa. Procure na literatura, tem tanto trabalho dentro dessas universidades, e o apoio de professores, eu tive muito apoio, e dos caprinocultores de alta genética do Brasil inteiro, muitos me ajudaram muito. Eu ligo, sou eu de novo, né? A Associação Brasileira nos dá suporte, a Capri Paulo, que é a Associação dos Criadores do Estado de São Paulo, fantástico o suporte que nos dão. Então, é uma família, o pessoal é muito aberto, né? Assim como eu estou à disposição também. E aí, já deu seu like hoje? Não vai esquecer, hein? E aproveita também para fazer um comentário. Vou adorar ler o que você tem para dizer. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco, programa que leva a você orientações, dicas importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje o nosso assunto é o impacto da suplementação mineral na seca. E o nosso convidado é o profissional do Departamento Técnico de Nutrição Animal do Grupo Matsuda, aqui da Matriz em Álvares Machado, São Paulo, o zootecnista Leonardo Sabatini. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Agora, quais são os riscos de não adotar uma suplementação mineral durante a seca, uma suplementação mineral específica? Durante o período seco, tem uma pastagem que ela vai ter um teor de proteína menor comparado ao das águas. Então, se eu não tenho uma suplementação adequada para esse período, corrigindo essa falta de proteína, eu vou ter um animal que muitas vezes vai
ou não ter ganho de peso algum, ou é muito mais comum ter perda de peso, mesmo que eu tenha uma pastagem, um pasto seco, uma boa massa de forragem durante esse período. Porque eu tenho uma falta dessa proteína, então eu tenho, eu não atendo essa exigência de proteína do meu animal, eu não atendo a exigência das bactérias ali dentro do rumen desse animal, eu vou ter um número de micro-organismos ruminais menor, e com isso eu tenho uma digestibilidade desse capim também menor. Então tem um animal que eu não vou conseguir atender a exigência dele, e ele vai consumir menos do que ele consumiria normalmente. Então, se eu não corrijo essa falta de proteína no período seco, né, sem deixar de lado, sem esquecer a suplementação mineral, né, que também deve estar presente nesse período, eu vou ter um animal então que vai ter um atraso aí no seu período até o abate, ou uma fêmea que vai nutrir menos o seu feto que está sendo gerado dentro do útero. Então eu vou causar problemas a longo prazo, porque eu tenho um período de engorda mais prolongado, um animal que vai precisar de tempo e uma pastagem adequada do período das águas para chegar ao ponto que ele estava antes do período da seca, para só então dar continuidade no seu ganho de peso. Então, com isso, eu tenho fatores que vão atrapalhar toda a produção animal aí durante a próxima período de águas aí. Agora, a gente sabe quantas vezes a gente comentou aqui, né, vocês do departamento técnico, que as perdas nutricionais da pastagem são bastante acentuadas, né? Minerais pode cair até 80%, proteína em cerca de 50%, energia ali de 15% a 20%, mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. Por exemplo, hoje a pastagem está com um nível bastante elevado, amanhã, já caiu tudo isso e a gente já tem essa outra realidade. É algo que vai acontecendo progressivamente. Então a minha pergunta é a seguinte: como acompanhar, né, que estratégias adotar para você ir acompanhando esse decréscimo da qualidade nutricional da pastagem com produtos específicos? Nada melhor do que o olho, então cuidar, ver, acompanhar como está a situação do pasto. A gente não passa de produtores de pastagens para nutrir o meu rebanho. Né? Então eu tenho que acompanhar o estágio vegetativo da minha pastagem, se está mais taluda, se está mais seca, já começou a secar. Transição. Que seria o período de transição, isso mesmo. Se já secou completamente, né? Então a pastagem que já não tem mais um teor de proteína ainda menor, ou de mineral, como você falou. Então, ressaltando ainda mais importante ainda a mineralização nesse período. Porém, temos situações, como ocorreu muito esse ano em diversas áreas do Brasil, de geada. Então, realmente acaba tendo pasto verde num dia e pasto geado no outro. E aí, esse pasto geado, ele não ficou mais duro, mas ele secou, né? Ele perdeu água que teria ali naquela folha. E esse pasto queimado pela geada, aliado a chuvas que acabaram ocorrendo também esse ano, eu tenho um pasto que entra em degradação, então acaba perdendo a pastagem, não deixando de ter esse facho, porque a pastagem acaba apodrecendo. Então eu tenho que, como a gente fala, o olho do dono que engorda o gado, né? Então a gente tem que ver, tem que acompanhar, tem que entender como que está esse pasto aí, e aí com isso, tendo essa informação, tem em mãos aí qual produto que vai se adequar a essa condição de pastagem. Então, produtos específicos, período de transição, para o período de pasto seco. Como você falou, mineral cai muito também, então mineral adequado para a categoria que eu tenho. Então, se eu tenho engorda, eu vou trabalhar com níveis adequados para engorda, para cria e para recria. Né? Então, tentar ser o mais assertivo possível, porque quanto mais assertivo, melhor economicamente para o produtor. Volta o calor e, com ele, uma fruta que deixa saudades o ano inteiro. Sabe de quem eu estou falando? Do pêssego, essa iguaria que agrada a todos os paladares. A fruticultura está no DNA da família Parisi. Um trabalho que tem sido passado de geração em geração. Com a adoção de tecnologia e boas práticas agrícolas, hoje eles são um dos principais produtores do estado de São Paulo. Eu sou a quarta geração, né, dos colonizadores que vieram da Itália, no final de 1890, começo de 1900. Meu avô já nasceu aqui no Brasil
em 1911, né? Eles vieram para trabalhar na agricultura, no café mais precisamente, né? E aí, como colono, foram trabalhando, fazendo suas economias, né, com muito sacrifício, conseguiram adquirir uma área de terra, né, e o sonho deles, como vieram da Itália, já era cultivar frutas, né? Já começaram aqui logo na uva, né? Em princípio era a uva de vinho, depois veio a uva de mesa, a uva Niagara, né? E do meu bisavô para o meu avô, do meu avô veio para o meu pai, e hoje, né, eu a 4ª geração aqui, nessa região onde os meus bisavós começaram, né, as primeiras culturas, os primeiros plantios. E a gente veio, né, sempre buscando aí o aprimoramento, buscando a tecnologia, né, investir sempre no melhor que tem, tentando fazer o melhor possível, né. E estamos aí hoje, né, produzindo fruta. Hoje nós especializamos em frutas. A gente do primeiro tinha um pouco diversificado, um pouco de olerícolas com frutas, né? Mas mantendo a tradição, até bem pouco tempo eu ainda tinha uva, desde o meu bisavô. Essa história que já passou desde o teu bisavô, tá chegando em você e agora tem seus filhos. Foi muito natural essa passagem para vocês? Não foi nada forçado, não foi nada, vamos dizer, entre aspas, obrigatório? Não, foi natural. A gente diz que o agricultor, ele já tem a veia do agro no sangue, entendeu? Já tem no sangue a agricultura. É uma paixão que a gente tem pela natureza, pela terra, né? Em cultivar e produzir alimento. Então ela foi passado de geração para geração naturalmente, né? Assim, sempre com bastante determinação, né? E a gente segue dessa forma. Vocês têm essa tradição na família. Mas claro que o agro, ao longo de todos esses anos, foi evoluindo, foi mudando. Como que hoje vocês estudam, se propõem a atrelar a tecnologia, as novas estruturas, aumentar a sua estrutura, com essa tradição, mantendo essa coisa da família Parisi? Essa sempre foi a nossa preocupação, né? Principalmente desde o meu pai, ele já buscava muito a tecnologia, né? Que lá no começo, nos meus bisavós, meus avós, já era muito difícil e se tinha pouco também, né? E hoje nós temos no alcance do agro aí uma tecnologia de ponta fantástica, né? Então a gente, na medida do possível, a gente faz de tudo, né, para estar atualizado ou bem próximo de todas as tecnologias, né, para a gente produzir com eficiência, com qualidade, segurança alimentar, né, sempre aí observando e respeitando as questões ambientais, sociais, entendeu? Para que a atividade seja economicamente viável, né? Dentre as frutas produzidas aqui na propriedade, o pêssego também tem a sua importância. Sofia, que variedade é essa que estamos vendo? Então, a variedade que a gente tem aqui hoje, né, que estamos colhendo aqui hoje, é a variedade Facínio, né, é a BRS Facínio, uma cultivar, né, ela foi desenvolvida pela Embrapa, né, a gente aqui hoje tem boa parte das produções aqui são BRS, né, então a gente trabalha com várias cultivares brasileiras, né, produzidas pela Embrapa mesmo. Essa aqui em específico é uma das que a gente considera aqui na região uma das melhores, né? Seja por conta do sabor, seja por conta do tamanho. Ele é um fruto, né, que a gente consegue chegar nos 350 gramas, né? Ele é um fruto muito doce, zero acidez, polpa branca, então ele tem uma grande aceitação no mercado hoje. Quais são os principais manejos que vocês têm em questão de saúde da planta, em saúde dos frutos? Então, com relação ao manejo, a gente tem um manejo o ano inteiro, né? Porque apesar da produção ser só na época de setembro a dezembro, a gente tem os manejos de poda durante o ano, porque existe a poda verde, existe a poda de produção, que é quando a gente faz cerca de um raleio, retirada de grande parte das flores, né, para a gente conseguir um fruto de maior qualidade, de maior tamanho, né? Fora isso, a gente tem os controles de grafolita, tem controle das doenças, né, antracnose, ferrugem, e que essas normalmente a gente faz durante
a época de produção mesmo, né? Quando começa a sair as flores, a mosca da fruta, né? Que é uma das nossas principais pragas no pêssego. Então a gente tem tanto o controle por aplicação, quanto o de iscas atrativas, né? Então esse é um manejo que a gente tem que manter para que tenha um fruto grande, qualidade, né? E que ele consiga chegar nessa forma até o nosso consumidor. Essa é uma variedade que produz bem aqui em São Paulo ou outros lugares do Brasil também tem característica? Então, essa variedade, ela se encaixa muito bem no clima de São Paulo, né? Como é um pêssego que ele necessita de horas frio, ele para produzir, né? Quando a flor emerge, ele precisa ter uma quantidade de horas frio para que essa flor se torne um fruto. E no caso, o facínio, ele está muito adaptado aqui ao clima do estado de São Paulo, Minas Gerais, Sudeste em geral, mas também dá muito bem nas regiões Sul e Sudeste, né? Partes maiores que essa, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, o calor é muito intenso, então a gente não consegue ter uma produção de pêssego, em geral, não só a facínio. Por falar em clima, esse ano não tem sido muito amigo dos produtores de pêssego aqui em São Paulo. A Sofia estava me contando, né, Sofia, que o calor excessivo que nós tivemos ao longo desse semestre tem atrapalhado a produção de vocês para o mercado interno principalmente, certo? Certo. Então, com relação à produção, esse ano, eu digo como no geral, né, o estado de São Paulo ele foi muito afetado, porque, como eu disse, o pêssego ele precisa do frio. E na época que houve a floração, né, que as flores abriram, a gente não teve o frio necessário, né, abaixo de 7 graus, que é o que o pêssego necessita, para que tornasse a flor viável para um fruto. Então, a gente hoje estima no estado de São Paulo cerca de 50% das perdas dos produtores no estado de São Paulo, né, porque conversando entre produtores amigos que vêm conversar, que vêm pedir ajuda para nós, todos eles nos alarmaram, né, com essa questão. Não temos fruta ligando, não temos, nossas flores estão caindo. Então, esse ano, para o mercado interno, o pêssego ele não vai estar tão aquecido como anos anteriores, né, porque não temos tanto volume de fruta. Esse 50% de perda no estado, aqui para vocês já conseguem ter uma previsão de perdas para a propriedade? Nossas perdas aqui, elas não foram tão grandes assim para cultivar do facínio, né? Mas a gente teve as perdas das cultivares do Campai, que são 2 quadras, cerca de 2, 3 quadras nossas hoje, em que a gente não teve produção, né? Aí, com relação a facínio, Tropic Beauty, Regalo, que são outras variedades que a gente trabalha aqui também, a gente teve uma redução boa, uns 40% da produção, né? Mas o que a gente conseguiu foram frutos, né, de calibre não tão grande como a gente espera todos os anos, né? Mas a gente, da nossa forma, conseguiu manejar para conseguir tirar alguma coisa esse ano. Como funciona a colheita dos pêssegos aqui na propriedade? Aqui, diariamente, os trabalhadores podem fazer a colheita tanto de solo, andando com os combós de cada lado, colhendo e sendo colocado nos combós. E a gente tem a tratorizada também, que são, o colhedor ele consegue alcançar áreas mais altas, né? Então, o trator puxa uma carreta onde fica os trabalhadores, e lá eles vão fazendo a coleta dos frutos mais em cima. Na base do olhômetro, é possível identificar as principais características de frutos que estejam saudáveis e prontos para serem colhidos e comercializados. Esses aqui são 2 pêssegos, né, que eles já estão prontos para consumo, né, apesar da coloração que parece, né, tá um pouco verde, mas esse é a característica da cultura, né? Então é um pêssego mais esverdeado na casca e vermelho, né? Então é um pêssego que ele já está em ponto de consumo, mas assim, é para aqueles que gostam do pêssego crocante, né? Se é uma pessoa que gosta daquele pêssego suculento, que gosta de escorrer, a gente indica, né, para deixar ele fora da geladeira um pouco, né? Não colocar diretamente
na geladeira depois que compra, porque aí ele termina a maturação dele, né? Então é um pêssego que já está bom para comer, mas se você gosta daquele pêssego macio, daquele pêssego suculento, a gente indica deixar fora da geladeira para você conseguir ter aquela textura macia, aquela textura bem saborosa, que é o pêssego que a gente conhece normalmente. Ô Sofia, qual que é a projeção desse ano para vocês de colheita aqui do pêssego? O que vocês estão aí tendo como objetivo? Então, esse ano nosso objetivo é conseguir colher alguma coisa, né? Porque as nossas perspectivas, como eu falei, não estão muito grandes, até porque o tamanho do pêssego não está muito grande, né? Mas nossa perspectiva é, se a gente conseguir colher metade do que a gente normalmente colhe, que são 400 toneladas ao ano, né? A gente conseguindo colher umas 200 toneladas, a gente já fica mais feliz. Nossas perspectivas hoje estão, digamos que, bem realistas, né? Para a condição que a gente tem esse ano. Agora, no mercado interno, para onde vão as frutas colhidas aqui? Então, a gente hoje trabalha com o nosso box no CEAGESP, né? Nós temos um box físico lá, no qual grande parte da nossa produção é vendida para lá. Mas no pêssego a gente tem alguns clientes fixos, né? Alguns mercados grandes aqui no estado de São Paulo, em que a gente fornece. Esse ano, como a gente não sabe como que está a perspectiva do pêssego, não está muito grande o pêssego, a gente está exclusivamente trabalhando no CEAGESP. Com um calendário de plantio e colheita bem definido, além daquilo que é vendido e consumido no mercado interno, as frutas dos irmãos Parisi também têm boa saída para o exterior. Aqui na propriedade, basicamente todas as culturas que a gente tem cultivadas, a gente trabalha no mercado interno e mercado externo. A gente pode começar aí falando sobre a lixia. A lixia, o período, né, a safra dela é dezembro a fevereiro, variação aí conforme cada ano. Depois a gente entra na safra do caqui-fuiú. O caqui-fuiú vai de fevereiro a maio. Nesse mesmo período, em abril, já inicia a safra da temoia. A temoia é uma safra um pouco mais longa, vai de abril até setembro, outubro. E a gente também tem aí, nesse intervalo, nesse meio, a safra do pêssego, que começa ali agosto, setembro e vai até dezembro. Então, praticamente o ano inteiro a gente tem alguma fruta colhendo. Os nossos mercados lá fora, nosso principal cliente é o mercado canadense. O mercado canadense a gente atende a região de Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. Então, basicamente todo o Canadá. O mercado europeu também é um forte cliente nosso. Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Suíça, República Tcheca e alguns países do Oriente Médio, como Dubai, Abu Dhabi, o Kuwait, e arriscamos também alguns países da Ásia, como Malásia, Hong Kong. Então, praticamente aí a gente comercializa para o mundo inteiro. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Berinjela é tudo de bom e com o uso de porta-enxerto ela fica ainda mais produtiva e resistente. Confira as dicas de um especialista no assunto. Berinjelas vistosas assim chamam a atenção do consumidor e para atingir esse padrão, investir em porta-enxerto garante maior lucratividade para o produtor. O porta-enxerto para berinjela hoje
assim, tem regiões um pouco mais evoluído, né, para esses tipos de tecnologia, como tem regiões ainda que o pessoal não acredita muito, acha que é um custo muito alto, né? Aqui no estado de São Paulo, nessa região aqui de Mogi Guaçu, já está cada vez mais próximo de uma realidade. Geralmente terras que plantam berinjelas são terras bastante cansadas, bastante trabalhadas, então tem uma pressão muito grande no solo de fusário e de verticílio. O porta-enxerto ele vem para ajudar nesse ponto. Os porta-enxerto, né, ainda não tem uma resistência 100% para verticílio, mas muitos já têm resistência para fusário. Ele proporciona para a berinjela, no caso, um sistema radicular muito maior. Ele tem 3, 4 vezes mais raízes do que uma planta, vamos falar, pé franco, né, que é sem estar enxertada. Isso daí ele consegue tolerar mais doenças de solo, por ter mais raízes. Se pegar um período de seca, um estresse hídrico, aquelas horas mais quentes do dia, a planta que está mais enraizada, ela consegue ficar um pouco mais robusta também a parte vegetativa dela. Então isso faz com que ela aguente mais estresse e também frio, aguente mais doenças de solo. O produtor vai estar investindo um valor no porta-enxerto, mas no final ele vai ter um lucro maior também? O produtor sempre pergunta isso, puxa, eu vou deixar o custo da minha muda o dobro mais caro no mínimo, né? Mas só daquelas plantas que não teve morte prematura, que não morreu muito cedo, já está pagando esse custo, né? Acontece muito do produtor quando ele está começando a colher o primeiro fruto, a planta começa a morrer. Ali a hora que ele gastou 90% do custo daquela planta, ela morre. Ele, para tirar o custo dela, vai ter que ser a planta vizinha que está do lado, cobrir o custo dessa planta, né? Então, estando enxertado, no mínimo, aquela planta vai entregar fruto suficiente para se pagar. Então, é uma segurança a mais também. Tem um rendimento maior na produção? Tem um rendimento maior, ele vai proporcionar uma longevidade de colheita maior para a planta, que vai entregar mais fruto por mais tempo. Então, o investimento da enxertia se paga só no que ele vai ganhar de longevidade e de planta que vai deixar de morrer muito cedo. E como que é comprado esse porta-enxerto? Como que ele chega para o produtor? Tem revendas que consegue comprar e entregar para o produtor. A maior parte está indo direto no viveiro, né? A gente tem parceria com viveristas, né, de várias regiões. Esses viveristas são assim especializados na enxertia. Então o produtor vai lá e encomenda. Para ele, eu vou querer uma área de, vou querer assim 10 mil plantas de berinjela, 20 mil plantas. Ele faz uma programação com esse viveiro, o viveiro se organiza, produz a muda, enxerta e entrega para o produtor. E aí esse porta-enxerto vai ser útil só para variedades em campo aberto ou também dá para fazer em campo fechado? Pode ser feito em campo fechado, a maior parte da berinjela é cultivada em campo aberto, né? Vamos falar 80% da produção de berinjela está no campo aberto. Mas se algum produtor ele tem uma estufa que vai ficar vazio, ele quer pôr berinjela, mas o solo também da estufa já está bastante cansado, ou o porta-enxerto vai ser muito bem-vindo também. Se a gente pudesse listar aí quais são os principais fatores que o produtor tem que avaliar na hora de comprar o porta-enxerto, quais seriam? O produtor ele tem que pensar num porta-enxerto que realmente vai deixar a planta dele mais robusta, mais forte, para tolerar mais doença. Ele tem que pensar muito no viveiro que vai fazer a muda, porque tem porta-enxerto que não é muito compatível, né? Tem porta-enxerto que o viveirista enxerta 100 plantas e perde a metade porque não foi compatível. E também tem porta-enxerto que ele dá uma bitola muito fina, né? E isso dificulta muito a vida do viveirista. Então tudo isso é interessante ele até conversar com o viveirista antes para ter uma recomendação de qual variedade que ele vai usar, para não ter o perigo de investir naquela semente e o viveirista recusar depois de fazer a muda para ele. Assim como a escolha adequada do porta-enxerto, o investimento em variedades híbridas pode representar um retorno mais promissor. Berinjela, vamos falar aí no decorrer dos anos, de coisas de no mínimo 20 anos. É uma cultura que acabou ficando defasado, ficou uma cultura um pouco, né, atrasado em termos de tecnologia. Produtores vão falar com muito poucas opções, né, de variedades disponíveis no mercado. Então a gente, esse ano, né, de um tempo para cá, a gente resolveu investir em genética e também na cultura da berinjela, né? Esse ano a gente conseguiu trazer um lançamento de uma variedade de berinjela, trazendo uma precocidade, trazendo um alto potencial produtivo, assim, uma concentração
de produção mais rápida do que os materiais mais antigos. E, somando com tudo isso, uma qualidade de fruto diferenciada, né? Uma berinjela que tem uma coloração muito mais bonita, ela tem um padrão de tamanho perfeito que o mercado gosta, e é uma berinjela com 0% de espinho, ela é ausente de espinho. Que pena, o programa está chegando ao fim, mas não se preocupe, semana que vem a gente volta. E não esqueça de dar o seu like e comentar aqui, tá bom? Uma ótima semana para você e até a próxima!